Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de definições de ar-condicionado. Nós vamos utilizar essa animação didática desenvolvida pelo professor Raimundo Fernandes. Gostaria primeiramente de me apresentar, meu nome é Anderson Oliveira, sou professor de refrigeração e climatização e atendendo o pedido aí do professor Raimundo Fernandes, primeiro que disponibilizou essa ferramenta, que ela será utilizada por mim e também por centenas de milhares de professores espalhados aí pelo mundo, onde o professor Raimundo Fernandes aí já por décadas já vem fazendo esse trabalho aí de desenvolvimento de animações didáticas. Eu particularmente sou um fã do professor Raimundo Fernandes e ele desenvolve isso aí, eu conheço esse trabalho dele desde 2005, mas ele desenvolve isso há muito mais tempo, né? Mas eu conheço em especial o seu trabalho desde 2005, quando eu era aluno do curso técnico, e hoje eu tenho esse privilégio de ter essa solicitação de fazer essa aula aqui, que vai ser uma aula bacaníssima. Então, primeiramente, muito obrigado, professor Raimundo Fernandes, e vamos então para a nossa aula de definição de ar-condicionado. Bem, essa animação didática aqui, ela tem bastante recursos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as definições aí de ar-condicionado e a gente vai percorrer para conhecer um pouquinho aí da ferramenta e o que ela pode nos dar de recurso aí para você, que é professor de curso técnico, curso profissionalizante, até mesmo na faculdade aí utilizando essa ferramenta como material didático. Nós temos aí algumas definições sobre ar-condicionado ou sobre condicionadores de ar, tá? Mas falando em particular, nós temos aí uma definição vinda pela ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu vou colocar um pouquinho para o lado aqui, para a minha imagem, acredito que está na parte superior direita. Acho que aqui ele não vai acabar atrapalhando. Então, qual é a definição de ar-condicionado segundo a ABNT? Tá? Lembrando só um pouquinho, conforme está escrito aí, que lá atrás, né, quando nós falávamos de conforto através de climatização, era se colocado aí que o condicionador de ar era um item de luxo, né, mas hoje é um item de necessidade. Ele traz também conforto, mas ele traz também outros benefícios que nós vamos ver ao decorrer, tá? Segundo a Associação Brasileira aí de Normas Técnicas, a ABNT, ela define ar-condicionado como, né? Ar-condicionado é o processo pelo qual são controlados simultaneamente, ou seja, controlados ao mesmo tempo, pelo menos temperatura, a umidade, a movimentação e a pureza do ar em recintos fechados, destinados à ocupação do homem. Então, ao mesmo tempo, tem que ser controlado pelo menos temperatura, umidade, a movimentação, que seria ali a velocidade do ar, e a pureza, que é o grau de limpeza, aí, através dos processos de filtragem e tudo mais. Então, fazendo ao mesmo tempo esses controles, essa é a definição aí do ar-condicionado segundo a ABNT. Já a ASHRAE, que é a Associação Americana de Aquecimento, Refrigeração, Ar-Condicionado e Engenharia, diz o seguinte, né? Que ar-condicionado é o processo de tratamento de ar visando o controle simultâneo de temperatura, da umidade, da pureza e distribuição do ar, a fim de atender às necessidades do recinto condicionado. Praticamente é a mesma definição utilizando outras palavras, tá? Então, quando você quer controlar umidade, temperatura, grau de pureza do ar e a velocidade, tudo isso está dentro do contexto de ar-condicionado, tá? E a gente continua aqui, ó. Portanto, o objetivo de um sistema de ar-condicionado é manter durante o ano todo nos ambientes controlados a temperatura e a umidade relativa necessários ao bem-estar das pessoas, além de garantir a limpeza e a velocidade do ar. Então, esse é o objetivo, independente aí da época do ano, sempre tem ali o controle de temperatura, umidade, velocidade e grau de pureza. E quais aplicações nós podemos aí utilizar o sistema de ar-condicionado? Não é só para conforto, tá? Essa aplicação, na verdade, quando ela não nasceu nem para conforto, ela nasceu para resolver um problema de processo em uma gráfica, tá? Então, nós vamos ver aqui quais são as aplicações típicas aí de um sistema de ar-condicionado. Pode ser utilizado em processo de manufatura, pode ser utilizado em manuseio de produtos tóxicos, inflamáveis, explosivos e higroscópicos, pode ser utilizado para conforto em ambientes de trabalho, e isso aí aumenta e melhora muito a produtividade, indústrias químicas,
para ali fazer o controle de reações. Pode ser utilizado em controle de eletricidade estática, operações de usinagens com tolerâncias mínimas. Isso aqui é extremamente importante quando você, por exemplo, vai conhecer uma sala de metrologia. Essa sala de metrologia é uma sala que trabalha ali com dimensões precisas de vários materiais. Esses materiais, principalmente o aço, quando ele está ali submetido à variação de temperatura, ele tem uma variação ali, ele tem uma dilatação térmica. E essa dilatação térmica faz com que as medidas daquela peça ou daquele produto fique alterado. Então tem que ter ali um bom controle de temperatura e umidade para que você tenha tolerâncias mínimas em função de algumas medidas precisas. Nesse exemplo que eu te dei aí de uma sala de metrologia. Além de ser ali também muito bem aceitável e logicamente que tem que ser em laboratórios especializados, hospitais, centros de processo de dados, veículos automotores, aí passageiros, máquinas agrícolas ou máquinas de construção, aviões, navios, enfim. A gente tem aí um universo de aplicações em sistemas de climatização, né? Então, ar-condicionado não é só para conforto, não é só para pessoas. Eu, particularmente, divido a climatização entre processo e conforto. Tá? Conforto quando nós falamos de pessoas, processo quando nós falamos de equipamentos. Ok? Quando a gente fala aí de conforto, né, a Ashley ela tem ali praticamente um resumo, que ela diz o seguinte aqui, ó. Com relação ao bem-estar das pessoas, né, no que se diz respeito a conforto térmico, a Ashley, que é a Associação Americana, ela diz o seguinte, ó, que o conforto térmico é aquele estado mental que expressa a satisfação com o ambiente térmico, ou seja, você está num ambiente, esse ambiente tem uma determinada temperatura, umidade relativa, velocidade e grau de pureza, então você se sente confortável, você se sente satisfeito de estar naquele local. Essa sensação varia bastante, obviamente, por conta do metabolismo, por conta da atividade, por conta da roupa, enfim, por conta de um monte de fatores que não é só a temperatura e não é só a velocidade. Eu tenho um tipo de metabolismo, eu posso ter uma sensibilidade maior para a velocidade, uma sensibilidade maior ou menor para a umidade relativa, assim como você pode ter uma sensibilidade maior ou menor em relação à velocidade do ar, em relação à temperatura, em relação à umidade relativa. Bem, e aí para finalizar esse trecho, né, diz o seguinte, ó, portanto, procura-se produzir condições ambientais que satisfaçam a maioria. Então, se você tem ali um local onde você quer climatizar, se a maioria estiver satisfeito, a climatização ela está ok. Os projetistas de sistemas de ar-condicionado para a climatização de recintos destinados à ocupação do homem em condições confortáveis utilizam os seguintes parâmetros: temperatura de bulbo seco entre 20 e 24 graus Celsius e a umidade relativa entre 40% e 60%. Então, a climatização de um ambiente destinado a pessoas tem que ser satisfatório para a maioria. E esses números, né, entre 20 e 24 graus Celsius e a umidade relativa entre 40% e 60%, ela acaba aí satisfazendo uma grande parte da população. Lembrando, depende muito da atividade, depende muito da vestimenta e principalmente do metabolismo, tá? E aí, baseado nisso, nós vamos agora utilizar e vamos correr aqui a animação didática, né? Essa animação já apresenta para nós aqui uma carta psicrométrica. Essa carta psicrométrica aqui é uma carta onde você pode trabalhar aí com as variáveis de temperatura, umidade absoluta e umidade relativa. Essas combinações traz aí para os projetistas, para os técnicos, para os tecnólogos e para os engenheiros dados relevantes para você fazer alguns cálculos. Por exemplo, eu quero saber o quanto de água uma serpentina pode retirar. Você utilizando a carta psicrométrica, você consegue, através de equações, você consegue tranquilamente fazer aí os seus cálculos para você definir, por exemplo, a quantidade de água que sai de uma serpentina de resfriamento e desumidificação. Então, essa é uma das aplicações aí, por exemplo, né, da carta psicrométrica, tá? Então, a psicrometria nada mais é que a ciência que estuda as condições do ar. Em resumo, é isso, tá? Logicamente que os livros que você for buscar tem umas definições aí, né, um pouco mais precisas, mas em resumo é
a ciência que estuda aí a qualidade do ar, tá? As condições do ar. E aí nós temos então, se você fala de psicrometria, nós falamos então dos instrumentos, né? Que é o psicrômetro. Então, o que é um psicrômetro? Psicrômetro é um aparelho, esses aparelhos aqui, ó, tá? Psicrômetro giratório, psicrômetro de aspiração e o psicrômetro digital. O que é um psicrômetro? Psicrômetro é um aparelho que contém dois termômetros idênticos, colocados um ao lado do outro, que irão servir para avaliar a quantidade de vapor de água encontrada no ar. A diferença entre esses termômetros é que um deles trabalha com bulbo seco e outro com bulbo úmido. Esse aparelho é muito utilizado para a determinação do ponto de orvalho e da umidade relativa. Então, o bulbo é a parte que fica a substância, né, na parte inferior aqui. Então, se você tem o bulbo seco, é porque ele só tem a temperatura ali. O bulbo úmido é quando você pega essa parte do bulbo e umidifica o bulbo, tá? Que a gente vai ver já já. Como eu falei, esse aqui é o psicrômetro giratório, esse aqui é o psicrômetro de aspiração e esse aqui é o psicrômetro digital. E aí, né, para a aula não ficar muito extensa, mas você vai percorrendo aqui, ele fala o que é o termômetro de bulbo úmido, o termômetro de bulbo seco, as reações em relação à temperatura e umidade. Então, para você que é professor aí que gosta desse material aqui, tem várias utilidades, tá? Aqui é um exemplo de um psicrômetro giratório. Tá? Então, o psicrômetro giratório, você tem aqui, né, ó, por exemplo, quero umidificar o bulbo. Eu aperto aqui e ele vai molhar o bulbo com água. Então, esse bulbo úmido. Por que esse bulbo seco? Porque ele não foi molhado. Bulbo úmido, porque ele foi molhado. Os dois estão lendo a mesma temperatura. Quando eu clicar aqui, ó, em girar, ele vai girar e a temperatura do bulbo úmido aqui, ó, ela tende a cair. Tá? A temperatura do bulbo seco praticamente é a mesma. A temperatura do bulbo úmido, ele acaba caindo. Eu vou parar o psicrômetro aqui, ó. Então, quando eu molhei o bulbo e aí eu forcei a passagem de ar no bulbo, ele me deu aqui uma temperatura de bulbo úmido de 20 graus Celsius e a temperatura de bulbo seco de 30 graus Celsius. A partir desse ponto, lá na carta psicrométrica, eu consigo entrar com esses dados e a partir desses dados eu consigo obter a umidade relativa, eu consigo obter a umidade absoluta e eu consigo ali definir temperatura de ponto de orvalho, temperatura de mistura, temperatura de insuflação, conhecida também como temperatura de insuflamento, enfim. Utilizando aí, então, algumas equações, a gente consegue fazer esses levantamentos tranquilamente, tá? E aqui tem algumas fórmulas, né, para você achar aqui o cálculo para você achar a umidade relativa e aqui para você utilizar essa fórmula, né, para você chegar aí na temperatura de ponto de orvalho, conhecida também como TPO, tá? Temperatura de ponto de orvalho. Ainda seguindo aqui, ó, ele mostra aqui um outro psicrômetro, tá? Que é o psicrômetro de aspiração. Deixa eu trazer para cá para não fechar aí para vocês. Como é que funciona? Praticamente igual aquele, só que ao invés de eu fazer o giro, né, manual, eu tenho aqui um ventilador. Esse ventilador aqui é o que vai soprar o ar. Então, eu não vou precisar girar. Ele vai ficar parado. Eu vou só acionar o ventilador e o ventilador, então, vai fazer todo o trabalho. Para isso, eu tenho que umidificar essa gaze aqui, ó. Ou seja, eu tenho que molhar essa gaze. E aí, eu ligo esse exaustor, pronto. Ligo o exaustor, tá aí, ó. E aí, o exaustor, então, vai forçar a passagem de ar nos dois termômetros, lembrando que são idênticos, mas um é bulbo úmido, porque eu umidifiquei, e quando eu umidifico o bulbo, a água que está nesse bulbo aqui, ela vai evaporar, então sempre haverá, a temperatura do bulbo úmido sempre será menor que a temperatura do bulbo seco, tá? E aí ele mostra aqui uma tabelinha com relação à diferença de temperatura entre o bulbo seco e o bulbo úmido. Dependendo da diferença de temperatura, você consegue chegar aqui ao valor de umidade relativa, tá? Então, aqui é bem simples, porque é só você arrastar para lá e para cá. Então, se eu tiver um ΔT entre o bulbo seco e o bulbo úmido de 3, por exemplo, a umidade relativa vai estar aproximadamente 79%, tá? Assim como nesse exemplo aqui, né, o ΔT de 6, você arrasta aqui, ó, ΔT de 6
você tem a umidade relativa de 61%. Beleza? Vamos seguir aqui para a esquerda para ver o que tem mais? Vamos ver aqui. Aqui eu já mostrei para vocês, né? Então, aqui está o termômetro aqui está o psicrômetro de aspiração, com animação, e aqui está o psicrômetro giratório, né? Tranquilo? E o psicrômetro digital, ele praticamente é só você ligar e seguir aqui com as teclas de indicação aqui, que ele automaticamente você acaba aprendendo mesmo que você nunca pegou essa ferramenta na mão. Mas já sai aqui a temperatura bulbo seco, temperatura bulbo úmido e umidade relativa e outras grandezas que ele possa estar te mostrando, tá? Dentro da carta psicrométrica, para a gente finalizar aqui rapidamente, você tem algumas linhas, tá? Então essas linhas aqui, você tem a linha da umidade relativa, você tem essa linha aqui, ó, no eixo Y ou na vertical, né? Você tem a temperatura de bulbo seco, essa linha inclinada aqui, ó, é a temperatura de bulbo úmido, tá? Essa parábola aqui, vamos dizer assim, né? Essa curva é a umidade relativa e essa horizontal é a taxa de umidade, né? O quanto de grama de vapor que tem na mistura do quilo de ar seco, tá? E aí, conforme você vai seguindo aqui, ó, se eu vou para a esquerda, eu vou diminuindo, é assim que vai seguindo a linha, tá? Ó, e fica mais fácil. Beleza? Então, assim, vai percorrendo a linha de temperatura de bulbo seco, tá? Da mesma forma que assim, ó, a linha azul é a temperatura de bulbo úmido. Deixa eu parar de bulbo seco aqui. Aí a temperatura de bulbo úmido é essa inclinação. Tranquilo? Aqui você tem a taxa de umidade, para você fazer os cálculos aí da quantidade de água que está dispersa no ar. E aqui é a umidade relativa, tá? Deixa eu ir devagarzinho aqui, ó. 50, 60, 70, 80, 90. Essa linha, ela bate em cima do final da carta, que é 100% de umidade. E aqui são todas as linhas, né, da umidade relativa, tá? Então, ela sai lá, ó, do 100% até o 10% ali, né, que é visível, mas você pode vir até o final aqui e praticamente fazer os seus cálculos, tá? Bem, aqui já tem uma forma de você achar algumas informações, né? Então, aqui ele está mostrando, por exemplo, né? Se eu tenho uma temperatura de bulbo seco de 40 e a temperatura de bulbo úmido de 31, quando você acha 2 pontos, o restante é só você cruzar no centro que você acha. Então, fiz aqui na horizontal, temperatura de bulbo seco 40. Eu peguei a linha inclinada, que é a temperatura de bulbo úmido 31. A partir desse ponto, dessa intersecção aqui, ó, eu determino a umidade relativa, que nesse caso está 50%. Eu determino a temperatura de ponto de orvalho, que nesse caso aqui está 28%. E eu determino também a taxa de umidade, que nesse caso aqui está 25 gramas de vapor por cada quilograma de ar seco, tá? Então, dá para você utilizar tranquilamente aí para as aulas de psicrometria. E aí ele fala aqui, né, o que é uma definição de ponto de orvalho, que é bastante interessante quando, por exemplo, você trabalha aí em climatização de academia, você tem muito calor latente. E essa informação de temperatura de ponto de orvalho é extremamente importante porque há equipamentos que não são adequados a serem utilizados em academia porque ele não consegue retirar a quantidade de água suspensa no ar. Então, é bom você ter uma noção do que é ponto de orvalho para você definir até o tipo de equipamento que vai ser aplicado ali naquele sistema, tá? Naquele ambiente. E aqui é um resumo, né, da carta propriamente dito, praticamente a mesma coisa que nós vimos, mas de forma separada, né? Então aqui, para a direita eu aumento a temperatura de bulbo seco, para a esquerda eu diminuo essa temperatura de bulbo seco, trazendo para baixo eu diminuo a temperatura de bulbo úmido, essa inclinação, levando a inclinação para cima eu aumento a temperatura de bulbo úmido, tá? Da mesma forma que trazendo para baixo eu diminuo a taxa de umidade,
levando para cima, eu aumento a taxa de umidade, e aqui, essa inclinação tendendo à esquerda, eu aumento a umidade relativa. Essa inclinação tendendo à direita, eu diminuo essa umidade relativa, tendendo à direita aqui. Tranquilo? E aqui é o cruzamento também, né, que você pode trabalhar aqui, ó, para você achar alguns valores, ou até mesmo para quando você tiver na carta propriamente dita, como é que você faz aí os arranjos aí. Lembrando que para funcionar bem os seus cálculos, lá utilizar as equações, você precisa de no mínimo 2 informações na carta, tá? Então, se eu acho aqui, por exemplo, eu sei que eu quero a temperatura de 25 graus Celsius, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, 25, ó, 25 é essa linha vermelha. E a temperatura de bulbo úmido, eu vou colocar aqui 23, por exemplo. Cadê? Opa, subir aqui. 21, 22, 23. O cruzamento está aqui, ó, tá? Então, se eu fizer isso daqui, por exemplo, com a taxa de umidade, ó, tá errado. Se eu fizer isso daqui com a umidade relativa, tá errado. Todos os pontos têm que sair da intersecção das duas informações. Temperatura de bulbo seco, 25. Temperatura de bulbo úmido, 23. Então, eu tenho que levar a minha inclinação aqui, ó. Então, para esse ponto, nessa condição, a umidade relativa nesse ambiente onde tem 25 de bulbo seco, 23 de bulbo úmido, a umidade relativa está aproximadamente 70%. E a taxa de umidade tem que chegar na intersecção também. Então, essa taxa de umidade vai estar aproximadamente 12 gramas de vapor para cada quilograma de ar seco. Beleza? Então, em resumo, isso daqui, então, logicamente que isso, a psicrometria, né, é uma disciplina, tá, de curso técnico e também de curso superior, principalmente para o pessoal aí de engenharia, seja ela engenharia de produção, mais voltado para o pessoal de engenharia mecânica, né, que também tem ali as suas disciplinas voltadas à refrigeração ou climatização. Aqui está o contato do professor, então fernandesfo@yahoo.com.br. Então, se você quiser entrar em contato com o professor Fernandes, tá aqui, ó. Ele fez nesse mês de maio, então essa animação foi feita no dia 2 de maio do ano de 2022 e eu tive o privilégio de fazer essa breve introdução aqui dessa ferramenta que é fantástica para você, professor, para você, aluno, para você que gosta de conteúdos aí relacionados à climatização. E ainda tem uma calculadora aqui, ó, de graça, para você utilizar e fazer as suas contas conforme as equações aí que os professores vão passar para vocês, até mesmo, né, o próprio professor que vai utilizar a ferramenta. Para finalizar a minha parte, fica aqui então o meu contato. Então, se você quer conhecer o meu trabalho, está aqui, professor Anderson Oliveira, né? Clicando aqui já vai te levar para a nossa página no YouTube, no Facebook. Mas o importante aqui, na verdade, é nós falarmos então desse conteúdo aí disponível e disponibilizado pelo professor Raimundo Fernandes, falando um pouco sobre definições de ar-condicionado. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. O professor Raimundo Fernandes tem um canal no YouTube. Se inscreva no canal no YouTube do professor Raimundo Fernandes e nos vemos em uma outra oportunidade. Valeu, um abraço, boa sorte a todos.